Olá, está começando mais um programa Três Poderes Sul. Aqui você encontra todos os bastidores de quem decide. E hoje quem nos recebe é o secretário de Aquicultura e Pesca, Tiago Frigo. Muito obrigada por nos receber hoje, secretário. E a gente vai começar falando sobre safra da tainha. Como é que está a situação hoje? Muito prazer recebê-la aqui, o programa Três Poderes Sul, né? A safra da tainha foi uma boa safra, do ponto de vista dos pescadores artesanais de emalhado, que já encerrou a safra para essa modalidade, capturaram aproximadamente 1.100 toneladas. O cerco traineira, que é o dito industrial, algumas embarcações já terminaram também a sua cota e ela vai até final de julho. E a pesca artesanal de praia também tem sido uma safra considerável, mas com o problema do governo federal pela primeira vez trazer uma cota para essa modalidade. Nunca existiu uma cota para essa modalidade de arrasto de praia, que é chamada, né, a pesca de praia, que a maioria das vezes é feita a remo, uma canoa de pau só, é patrimônio cultural dos catarinenses, mas o governo federal inventou de ter uma cota esse ano e restringia a quantidade pescada a 1.100 toneladas. O ano passado foi capturado aproximadamente 1.700, pelos números que a gente tem. Então, desde que o governo anunciou essa medida, nós discutimos diversas vezes no mês de janeiro e fevereiro com o governo federal e com o setor, e praticamente todos foram contrários. E no mês de final de fevereiro o governo publicou. Aí nós, junto ao governador Jorginho Melo e a Procuradoria-Geral do Estado, ingressamos no STF com uma ação para tentar derrubar essa cota que a gente entende que não era necessária e que ela é discriminatória também, porque ela só vale para os pescadores artesanais de praia de Santa Catarina. Esse é o principal ponto, que não atinge apenas os pescadores, mas o povo de Santa Catarina. Vale para a pesca catarinense. Só para a pesca catarinense nessa modalidade. Então, é algo discriminatório e arbitrário e que a gente não pode aceitar sem buscar todos os meios possíveis de reverter, tanto do ponto de vista jurídico, como na Câmara, no Senado também existem PDLs para tentar derrubar essa cota para o arrasto de praia. Na Justiça a gente teve uma audiência de conciliação na semana passada. O próprio juiz e o Ministério Público Federal pediram uma sensibilização do governo federal, que não atendeu na audiência em si, mas disse que não poderia atender ali, mas abriu um caminho para no grupo de trabalho aprovar esse aumento de 100 toneladas. E foi isso que aconteceu na sexta-feira passada, e mais 100 toneladas foram colocadas para poder pescar na pesca artesanal de praia, né? A gente já tem aproximadamente 900 e agora foi a 1.200, só que essa 1.200 não é 1.200, é próximo, um pouco menos de 1.100, porque em 90% o governo federal encerra a pescaria. Então, a nossa preocupação continua, até porque o governo federal coloca essa pesca de arrasto de praia até dezembro. Então, estamos aí no começo de julho e a preocupação de encerrar e pela primeira vez na história ter esse absurdo de fazer o pescador de praia não poder pescar o seu peixe, o seu sustento, né? Até porque em algumas praias o peixe ainda nem chegou, né? Exatamente, tem. E o peixe, cada ano é uma situação diferente. Ano passado a gente teve, a tainha encostou bastante na Praia de Bombinhas e na Lagoinha do Norte, aqui em Florianópolis. Esse ano mudou um pouco, foi mais para o sul, tivemos pesca no começo em Laguna, mais para o sul lá no Balneário Rincão também. Palhoça foi o principal, na Praia de Cima, ali na Pinheira, grandes lanços históricos. Tivemos domingo agora na Barra da Lagoa um lanço grande também. E todo ano muda essa dinâmica. E por isso também que a gente entende que não precisa ter cota para pesca artesanal de praia, porque ela depende das condições climáticas e do caminho que a tainha vai fazer para encostar, já que o pescador dessa modalidade, ele não vai alto mar, ele não vai atrás do peixe, ele não tem um sonar, não tem algo nesse sentido. O peixe, ele tem que avistar o peixe para ele ir para o mar, ir numa canoa a remo e trazer ele para a praia. Então é uma modalidade que tem uma limitação e todo ano é sempre assim. Tem ano ruim que fica próximo de 300 toneladas e ano bom, como o ano passado, que foi próximo de 1.700 toneladas. E ano significativo também como esse, que já estamos próximo de 1.000 toneladas. Você é um secretário conhecido por ser bem atuante junto ao pescador, junto ao teu público, né? E como que você vê isso? Você sente a necessidade de estar perto lá para enxergar mesmo o que está acontecendo?
Com certeza, eu acho que essa é a natureza do nosso cargo, é essa, né? Ser secretário é estar junto do seu público. O governador criou a Secretaria de Agricultura e Pesca, não existia, e era uma carência muito grande do pescador, do aquicultor catarinense, de ter alguém próximo dele, entendendo a sua real necessidade, e o governador Jorginho Melo é muito sensível e nos cobra de estar junto do nosso público, que é para isso que ele criou a secretaria. Então a gente tem que estar lá junto para entender, porque muitas vezes a realidade que a gente acompanha na rede social ou em alguma outra mídia é diferente daquela que o pescador ou o agricultor está vivendo na realidade. Então a gente precisa entender para poder resolver os seus problemas, né? A gente já teve diversas soluções de problemas reais dos pescadores que a gente já conseguiu resolver, como a questão da lula. A lula teve um problema de fiscalização, pois não havia uma regulamentação federal da pesca da lula. Nós fizemos pela primeira vez uma regulamentação estadual, que antes da secretaria não existia nenhum órgão que poderia regulamentar a pesca aqui em Santa Catarina. E a gente tem o poder de regulamentação concorrente na pesca com a União. Então a gente regulamentou, pegou essa brecha que a União não regulamentou, mas na ausência a fiscalização de regulamentação entende que é proibida, então a gente fez a da lula. Depois o governo federal, seguindo a gente, também regulamentou, mas apenas aqui para Santa Catarina, porque a gente já havia regulamentado. Também a pesca do camarão aqui nas baías a gente regulamentou, o tamanho mínimo de rede, que também estava causando problema de fiscalização com os pescadores. A rede feiticeira foi recente, foi nesse ano. E também naquela oportunidade os pescadores cobraram a questão da falta de regulamentação da rede feiticeira, que desde 2012 o governo federal criou uma regulamentação onde dizia que a rede feiticeira poderia ser utilizada, mas mais para frente teria uma regra que daria o tamanho da rede, só que desde 2012 eles não deram esse tamanho. Então o governo de Santa Catarina simplesmente regulamentou esse tamanho mínimo que a própria legislação federal desde 2012 ainda não tinha feito. Então a gente espera, na verdade, a gente não gostaria de estar tomando essa competência, vamos dizer assim, que já que é concorrente do governo federal, mas pela falta de ação do governo federal, que muito tempo não toma as atitudes necessárias para o dia a dia do pescador, para ele sobreviver, nós aqui pelo Estado, com a criação da Secretaria, a gente vê essa necessidade e apoia o pescador para ele poder pescar de maneira digna, né? Já que é uma profissão muito honrada e muito perigosa e histórica desde Jesus Cristo. É uma profissão muito antiga, né? Inclusive um dos milagres foi da pesca, jogar a rede de pesca. Então é algo histórico, tradicional e que a gente vai fazer de tudo para defender essa tradição catarinense que muito nos alegra e nos honra, né? Você está desde a fundação da secretaria, né? Exatamente. Como que foi esse começo? O governador Jorginho Melo, ele criou a secretaria, e antes era uma gerência dentro da Secretaria de Agricultura, e nos convidou para estar à frente, né? Eu estava na Eletrosul, era concursado da Eletrosul, porque agora ela privatizou, então o governador Jorginho Melo convidou para estar voltando. Eu já fui secretário adjunto da pesca do município de Florianópolis, já havia atuado na área, sou engenheiro de aquicultura. Tem uma experiência já bem ampla. Exatamente, eu fui da segunda turma de engenharia de aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Na verdade, da segunda do Brasil, porque não existia esse curso ainda no Brasil. Então, eu estou acompanhando essa atividade já há bastante tempo. Então, a gente vem acompanhando as questões. Santa Catarina é o maior produtor de ostras do Brasil. Nós somos os maiores produtores de mexilhões do Brasil. Agora estamos produzindo alga Capaficus alvarezi, uma alga marinha. E Qual que é a utilidade já somos o primeiro do Brasil, principalmente para biofertilizante, para agricultura, para utilizar na agricultura. Então tem a questão também da tilápia, que hoje Santa Catarina é o quarto maior produtor do Brasil de tilápia. De truta nós somos o segundo maior, de carpa o segundo maior, isso só para falar na aquicultura, né? As pessoas normalmente não conhecem nem o que significa aquicultura. A aquicultura é o cultivo de animais aquáticos, né? A pesca é a extração. Então, o nosso trabalho, além de tudo, é explicar para a população, até porque a gente é destaque nacional nos dois setores, né? Na pesca, a pesca é muito importante para Santa Catarina. Temos a capital nacional da pesca, que é Itajaí.
temos o maior número de embarcações pesqueiras do Brasil está em Santa Catarina. Mais de 32% das embarcações pesqueiras estão em Santa Catarina. Aproximadamente 25% das empresas de pesca estão em Santa Catarina. Economicamente, Santa Catarina é muito forte, né? É um setor. A questão econômica na maricultura, na pesca em si, ela é muito forte. Somos o maior exportador em volume de pescados do país. Então nós temos a maior enlatadora de sardinha do mundo está em Santa Catarina. E nós aqui de Santa Catarina, a maioria das pessoas nem sabem disso, né? Então nós temos aí a Gomes da Costa, que agora é Nalterra, e a Camil, que é coqueiro, que todo mundo que vai ao supermercado conhece, mas não sabe que esse potencial todo está aqui em Santa Catarina e que essa indústria emprega milhares de pessoas e é muito importante para Santa Catarina do ponto de vista econômico, social e cultural também, né? Secretário, sobre o período de defeso das espécies, qual que é a importância disso? A sustentabilidade das espécies é muito importante, falando principalmente na pesca. A aquicultura é o cultivo, então a gente tem uma cadeia um pouco mais com início, meio, fim controlado, né? A questão da pesca, a captura deveria ao menos ser das espécies um pouco maiores e dentro dos parâmetros permitidos pela legislação, e o defeso vem justamente para permitir que as espécies consigam procriar e o pescador consiga continuar pescando, né? Então, sempre, né? Porque o pescador, como ele extrai, a própria natureza precisa ter o ciclo completo, né? Para poder extrair mais. Mas isso, as espécies, por exemplo, quando a gente fala de tainha, uma tainha pode dar 3 milhões de ovos, né? Então é uma espécie migratória e que a extinção dela nunca se existiu nada que demonstrasse algum indício de extinção da tainha, mesmo quando ela era pescada por todas as modalidades sem nenhum limite. O limite passou a existir em 2018 por uma suposta extinção da tainha. Só que 2018 foi a melhor safra de tainha dos últimos tempos. Então, para ver como a falta de estudos, principalmente no mar, que é algo histórico também, que precisa ter um investimento maior no Brasil, até porque essas espécies são migratórias, não estão num estado só. Então, precisa ter uma integração, precisa inclusive de países, porque a tainha vem da Argentina, do Uruguai, da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é o principal berçário no Brasil. Então, tem que ter um estudo integrado e no mar. E o próprio Ministério do Meio Ambiente, que coloca essas restrições, ele já informou que há mais de 20 anos eles não fazem pesquisa no mar. O que eles têm é dados de pesca, que muitas vezes são dados que não são confiáveis, dados precários, que tomam decisões, às vezes, não baseadas naquilo que a gente entende que é o mais adequado, e a restrição no princípio da precaução e não na realidade, que muitas vezes o meio ambiente traz isso, né? Tudo na dúvida proíbe. É isso que vem acontecendo muito na pesca, a gestão voltou a ser compartilhada, Ministério da Pesca e Meio Ambiente. Na gestão passada não estava compartilhada, então tudo que o ministro da Pesca assina, a ministra do Meio Ambiente também tem que assinar. Então a gestão é bem complicada, porque na dúvida a gestão do meio ambiente é proibir. Se eu não tenho dado, eu proíbo. Então, isso prejudica muitos pescadores, e é nessa linha de estudos, de pesquisa, que a gente vem investindo também. A gente já investiu junto com a FAPESC quase R$2 milhões no Biopesca SC, para estudar a tainha, o robalo, as principais espécies camarões aqui no litoral, junto com a Univale, com a UDESC está coordenando, a UFSC. Também agora lançamos um outro edital com a FAPESC, também de quase R$2 milhões, para produzir a tainha, continuar produzindo a tainha em laboratório, junto com o borriquete, que é uma espécie ameaçada de extinção que está proibida, e também do robalo. Então a gente vai desenvolvendo, fazendo pesquisas, algo que nunca foi feito, porque a gente precisa também ter a base para onde a gente chegou, por exemplo, da ostra, de ser a capital, Florianópolis, a capital nacional da ostra, e Santa Catarina ter aproximadamente 97% dos moluscos do Brasil são de Santa Catarina. Então é algo muito significativo para o Brasil e muito importante para o Brasil, pois abastece os mercados do Brasil todo. No Brasil e de fora do Brasil também. E você citou as duas universidades, a UDESC e a UFSC. Elas têm uma importância muito grande, tanto na pesca como na maricultura, né? Exatamente. A Univale também está conosco nesse projeto do Biopesca SC. Inclusive, nós fizemos com a criação da secretaria, a primeira missão
era ter dados, porque historicamente não existia nenhum dado dentro do governo do estado para a gente ter parâmetros para fazer o planejamento da atividade. Então, tanto os municípios como o governo do estado. Então, a gente criou dentro do portal do Observatório Agro da Ipagre, colocamos a pesca também agora lá com convênio com a Univale. Então, agora a gente tem dados ali históricos, tem de 2 anos só, mas desde que a gente começou, mas agora a gente já pode acompanhar, saber, por exemplo, que as espécies mais capturadas em Santa Catarina é a sardinha, o bonito listrado, que é vendido como atum para as grandes enlatadoras. Depois tem a corvina, a tainha, ali a gente consegue observar, ver as quantidades estimadas, né, de captura em Santa Catarina para poder fazer um balanço da atividade, já que não existia, era um zero, vamos dizer assim. E agora os municípios conseguem ver o que eles têm, porque realmente esse era o primeiro passo, fazer o planejamento da atividade, e isso com a criação da secretaria foi oportunizado, o governador tem dado todas as ferramentas necessárias para a gente desenvolver o trabalho, e inclusive nas questões judiciais que o pescador demanda, então tudo isso está sendo disponibilizado e o governador tem sido muito sensível à causa dos pescadores e dos aquicultores catarinenses. Uma questão além de econômica cultural, né? E agora, para finalizar, eu gostaria de saber dos planos futuros. O que a gente pode esperar do Thiago Frigo? Em qual sentido? Vamos dizer assim, todos os sentidos políticos. Eu já fui deputado estadual por um período de 1 mês em 2021. Eu era segundo suplente do PSL. Agora eu estou vamos dizer, na segunda suplência do PL também, porque tanto o Sorato como se elegeu prefeito e também em Concórdia foi eleito prefeito, então agora eu sou o segundo suplente de estadual do PL. Essa é uma conversa ainda que eu vou fazer com o governador Jorginho Melo, que é o chefe do executivo, e é o presidente do PL, que hoje é o meu partido, né, para tomar a decisão em conjunto, para ver qual é o caminho que a gente vai tomar do ponto de vista político, né? Agora, do ponto de vista técnico, a gente vai continuar trabalhando aqui junto dos produtores, junto dos pescadores e da população catarinense para estar entregando um produto de qualidade. Nós lançamos agora o Pescados SC, são 100 milhões de reais disponibilizados de investimento no setor da pesca e agricultura. Isso nunca existiu na história de Santa Catarina. Metade dele é para o Pronamp Agricultura e Pesca, para investimentos para os pescadores e agricultores a juros zero e com condições facilitadas, já que ele não vai passar pelo banco, que tem muitas dificuldades. Pescadores, historicamente, têm muita dificuldade de ter acesso a crédito, porque muitos deles estão em áreas que é terreno de posse, colocar garantia, ou a embarcação também para colocar em garantia. Então, dentro do Fundo de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Agricultura existe um recurso. A Secretaria de Agricultura e Pesca está colocando esse recurso de 49 milhões dentro desse fundo, e a Ipagre, que é a nossa parceira, historicamente, junto também com a UFSC, que é o DESC, que desenvolveu muito essa área aqui em Santa Catarina, a Ipagre, que está em praticamente quase todos os municípios, e somos ligados umbilicalmente a eles, para que a gente possa desenvolver esse programa de 100 milhões de reais, que prevê tratores para os pescadores, prevê guinchos, prevê geolocalizador para colocar num colete salva-vida, pensando na segurança do pescador, algo inédito também que a gente está prevendo. Tem também com a Cidas, que a gente tem uma parceria para comprar um sequenciador genético que a Cidas vai adquirir contra a fraude no comércio de pescado, porque a gente está pensando na qualidade do pescado também. Através de análise de DNA, a gente consegue saber se o produto ele é aquele peixe que está sendo vendido, oferecido, é o mesmo que está sendo entregue ao consumidor. Por exemplo, não está entregando, ao invés de um linguado, um panga, um bacalhau que não é bacalhau como permitido pela legislação brasileira, e isso é possível através de amostras, de pequenas amostras do pescado, levado para esse equipamento sequenciador genético que identifica a espécie através de análise de DNA. Então a gente tem um caminhão que também está sendo disponibilizado, o direto da água, que a gente chama, para comercializar pescados também, para aumentar o consumo de pescados. Fica um pouco em cada bairro, né? Isso a gente ainda vai desenvolver qual vai ser o formato que a gente vai ceder para os municípios, porque isso é a parte, eu acho que mais importante do projeto, para que ele seja realmente eficaz na função dele, né? Que é distribuir o pescado e para o consumidor, exatamente. E também tem a questão do
do Pronamp, que eu comentei, que é algo bem significativo. Inclusive, a gente vai, dentro da piscicultura, a gente vai colocar custeio para o próprio piscicultor poder ter um apoio um pouco maior. E é guincho para os pescadores e para a pesca esportiva, que é algo que nunca existiu, vamos dizer assim, nenhum contato. Eu até fiz alguns contatos para o pessoal da Federação da Pesca Esportiva. Eles não têm nenhum costume e para eles não existia governo, porque eles sempre fizeram tudo sozinho. Mas agora a gente se aproximou deles, está trazendo junto conosco. Vamos fornecer um quadriciclo que foi pedido pela Federação dos Pescadores Esportivos, que a pesca esportiva é um dos maiores esportes do Brasil, mas ela não está desassistida, vamos dizer assim, e não está vinculada ao turismo. E a capacidade de vinculação do turismo com o esporte e com a pesca aqui é algo que precisa ser trabalhado, porque existe muito o turismo vinculado à pescaria, né? Muito se vai para a Amazônia, muito se vai ali para o Pantanal, para a Argentina fazer pescarias, e aqui Santa Catarina ainda precisa desenvolver, e isso a gente está começando a atuar para poder junto nesse sentido. Muito obrigada, secretário. E o Três Poderes Sul fica por aqui, mas fique ligado que já já voltamos com mais bastidores de Quem Decide.